Eu gostava de falar um bocadinho acerca da compulsão alimentar. Tendo em conta, logo desde o início, aquilo que eu vou dizer, eu não sou terapeuta, eu não tenho qualquer pretensão, pelo menos neste momento, em ser terapeuta pessoal, bem como da experiência de trabalhar com centenas de pessoas que têm este problema, pá, que já passaram pela Body by Mimo, e a nossa experiência em conjunto acredito que seja muito útil, bem como as coisas que eu leio em termos de investigação e de literatura. E se tiverem questões, façam o favor de colocar, que eu dou o meu melhor para responder, na medida do meu possível, do meu conhecimento limitado. Coisas que importa dizer logo desde o início, tirando a parte de eu não ser terapeuta e de falar sobre experiência própria e na ligação direta com clientes. As pessoas têm tendência, a primeira coisa que eu não gosto de ver é quando as pessoas dizem eu sou um comedor compulsivo, ou eu sou uma comedora compulsiva, ou... a compulsão alimentar não define nunca a personalidade da pessoa, não é uma característica de personalidade, é um comportamento. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o facto de teres comportamentos de compulsão alimentar em determinadas situações não faz com que tu sejas uma comedora compulsiva. Faz com que tu sejas, por exemplo, o João, que de vez em quando tem comportamentos de compulsão alimentar. Portanto, isto define um comportamento, não defende uma característica de personalidade. Quando as pessoas se definem pelas suas atitudes, e quando definem a sua personalidade pelas suas atitudes, a nossa personalidade tem muito a ver com a nossa atitude, mas neste caso, até certo ponto estão-se a desresponsabilizar, no sentido em que se eu sou assim, eu sou uma pessoa que tenho que aceitar que como compulsivamente. E então desresponsabilizam-se, eu sou, as coisas são o que são, não posso mudar, tenho que aceitar que eu sou assim e trabalhar com isso e conseguir viver com isso. Isto é uma maneira fácil de fugir com o rabo à seringa, porque evitamos ter que corrigir alguma coisa, porque corrigir alguma coisa é sempre sair do nosso habitual e é sempre desconfortável. O mais fácil é aceitar que é assim e não há nada a fazer. É o nosso comportamento, neste caso, o facto de nós cedermos a impulsos e comermos compulsivamente, não qualifica a nossa personalidade. É um comportamento, uma atitude e como tal pode ser corrigida. O nosso cérebro tem tendência, as ações que são repetidas por nós, o nosso cérebro procura sempre fazer com que se estabeleçam como hábitos. Quando nós estabelecemos um hábito, uma ação que é repetida, uma decisão que é repetida muitas vezes, frequentemente, essa mesma ação passa a ter um determinado padrão de ativação no nosso cérebro que faz com que ela seja mais fácil de explotar. Um bom exemplo disto é, por exemplo, quando nós estamos a tirar a carta de condução. Quando estamos a tirar a carta de condução, nós não temos treino absolutamente nenhum em termos de colocar mudanças, carregar no acelerador. E então o que temos que fazer é um esforço consciente para nos lembrarmos qual é que é a primeira, em que situação é que eu tenho que pôr a primeira, passar para a segunda, carregar na embreagem. É assim tudo muito, muito consciente. E vamos verificar que ao longo do tempo, à medida que vocês vão treinando mais e mais e mais e mais e mais, passa a ser agora, passado uns anos, terem a carta, andam na estrada e não têm que estar preocupados com isso. É uma coisa praticamente inconsciente, é automático. As nossas decisões, o nosso cérebro procura sempre estabelecer estes padrões habituais. Porque quando uma ação ou uma decisão é tomada frequentemente, significa que ela vai continuar a ser tomada nesse sentido. Portanto, se o nosso sistema encontrar uma maneira mais fácil de a ativar, não é necessário tanto esforço, ela está disponível automaticamente. As compulsões e os desejos compulsivos são exatamente a mesma coisa. Quanto mais vezes nós temos uma vontade de comer por algum... E a comida é o conforto, ok? A comida sabe bem, a comida dá algum conforto em termos emocionais, relaxa, liberta neurotransmissores que dão prazer, está ligado ao sistema de recompensa. Portanto, nós vamos habituando a que comer dê boas sensações e seja recompensa e até atenua alguma dor emocional que nós possamos ter. O único problema é que à medida que nós vamos cedendo a estes impulsos de comer, apetece-me comer. Pá, estou triste, apetece-me comer. E então, pumba, vou comer. Até dizer chega. Estou contente, vou embora festejar, então vou comer até dizer chega. Pumba. O nosso sistema vai ligando tudo isto. E quanto mais nós sucumbimos a este tipo de comportamento, quanto mais nós cedemos ao nosso impulso de querer comer em demasia, e comer compulsivamente significa, é quase sair de nós. Não é estar a comer conscientemente, basicamente comer, e parece que é outra pessoa que está a fazer, parece que perdemos momentaneamente o controlo. Quanto mais nós sucumbimos a isto e quanto mais nós entramos neste padrão, mais fácil é, mais o nosso cérebro se habitua a este comportamento, a esta tomada de decisão e mais fácil é de ativar. E cada vez mais vai ser difícil resistir. Porquê? Porque uma boa maneira
de pensar nisto é a sobrevivência. Por exemplo, eu vou dar um caso muito concreto que acontece muitas vezes. As pessoas diminuem o consumo de calorias e aumentam a atividade física muito. Faz com que a energia disponível para a atividade diária seja muito baixa. O que acontece é que para o nosso sistema, ou uma vez que sente que a energia não é suficiente e que vai então ter de mobilizar as reservas de energia e isso vai fazer com que perca gordura, otimamente, ok, até aqui tudo bem. O único problema é que para o nosso sistema que está desenhado para sobrevivência, isto é passar fome. É uma época de fome que vem aí e eu não sei quando é que vou ter outra vez energia disponível. Portanto, liga todos os sinais de alerta e o que faz é que há muitas coisas onde o nosso corpo se adapta, mas, por exemplo, nós movimentamos-nos menos. A nossa temperatura cai, quer dizer que a nossa adaptação metabólica também desce. O nosso foco vai para comidas com altas calorias, portanto, ricas em açúcar, ricas em gordura. Porquê? Porque o nosso corpo quer que nós as comamos. E se nós cedermos a isto, se nós continuarmos a ceder, isto é um instinto, okay? É instinto de sobrevivência. Mas o nosso cérebro evoluiu e nós temos uma zona cerebral que basicamente é o nosso lado humano, é o nosso lado de poder escolher. E o facto de nós termos este instinto de sobrevivência que nos leva para determinado tipo de ação, não quer dizer que nós não consigamos filtrar o facto de nós termos este instinto, mas nós só agimos sobre ele se nós quisermos. Basicamente é isto que faz esta zona humana, para falar assim de uma forma muito simplificada e uma linguagem corrente, é isto que faz. Nós podemos ter vontade de comer, nós podemos ter vontade de ir para o conforto da comida, seja lá por que razão for, mas nós só o vamos fazer porque se quisermos, ok? A tomada de decisão é nossa. Não há nenhuma bolacha, nenhum bolo que saia sozinho do pacote e que se me meta na boca. Eu vou lá. Importa dizer que quantas mais vezes eu ceder a isto, quantas mais vezes eu for, mais este comportamento se torna habitual. Quanto mais este comportamento se tornar habitual, mais fácil é de ativar esta tomada de decisão. Portanto, assim que surge um impulso para comer, cada vez se vai tornar mais difícil de dizer não. Porquê? Porque a nossa reação é automática. Quando damos por ela, já estamos a comer. E aí já é tarde, depois é perdido por 100, perdido por 1000, e lá vamos nós atrás desta conversa toda. O que é a fazer? É tomar consciência disto. Se nós tomarmos consciência que isto acontece, primeiro nós vamos conseguir discernir quando aparece a vontade. Ok, eu estou com esta vontade, isto é instinto de sobrevivência, é instinto, mas eu só vou se quiser. Quanto menos eu ceder, passado algum tempo de eu não ceder a este tipo de vontades, este hábito vai-se perdendo, tal como qualquer hábito que se ganha e se perde. Para ganhar um comportamento habitual é repetir decisões ao longo do tempo, no mesmo sentido. Para perder esse hábito é contrariar essa decisão ao longo do tempo. E com o passar de um espaço temporal, quanto menos nós cedermos, o dizer não vou ceder, isto vai fazer com que este comportamento habitual se desvaneça, estas ligações que passaram a ser automáticas e difíceis de desligar, difíceis de resistir, vão passar a ser mais subtis, vão desativando até que desaparecem. Importa de início dizer que não. Nós temos que dizer que não. Se estavam à espera que eu desse alguma solução para que as compulsões ou para que os desejos não aparecessem, não existe. A partir do momento em que nós passamos a fazer uma dieta restritiva, isto pode acontecer. E a única maneira de resistir é filtrar mesmo isto. Isto é instintivo. É ter a mesma consciência disto. Ok, eu estou com vontade, apetece-me comer 3 bolos. Mas eu sei que isto é instintivo. Eu vou manter forte e não vou lá, por isto ou por aquilo, ou porque depois vou-me sentir pior. O que acontece muitas vezes é que as pessoas têm este instinto, vão, comem tudo o que aparecer, sentem-se bem momentaneamente, mas depois trocam isso porque vão se sentir mal, muito mal e frustrados durante muito tempo a seguir. Portanto, o que acontece antes de nós comermos, vamos pensar no como é que nos vamos sentir depois. E então, isto é instintivo, ok, eu aceito que isto é o meu lado primário do cérebro a mandar um estímulo para eu ir comer porque é instintivo, está a pensar na sobrevivência, e isto faz parte, mas eu não vou ceder, eu já sei que ceder, depois vou-me sentir mal, e além disso, quanto menos vezes eu ceder, mais subtil se vai se tornar esta ligação, menos vontades eu vou ter no futuro. Essa é uma das razões pela qual a nossa fase inicial reset funciona muito bem. Porque nós cortamos com isto tudo durante 14 dias
E depois torna-se mais fácil a partir daqui. Aceitando que estas coisas nunca vão desaparecer. Sempre que aparecem é ter o mesmo tipo de pensamento. Ok, isto é instintivo, mas eu só vou lá se eu quiser. E se eu for, eu já sei que assim vou-me sentir uma merda. Portanto, não compensa uns segundos ou uns minutos de prazer e de relaxamento e de recompensa para depois trocar por dias e dias e dias a sentir-me mal e depois vou ter que dizer que fiz merda e depois mais uma vez falhei e depois é difícil voltar outra vez a engrenar. Às vezes as pessoas falham e depois estão dias e dias a comer compulsivamente e depois é difícil voltar. Mas é mesmo isto, é manterem-se fortes, pensarem que eu só vou lá se quiser. E que quanto menos vezes eu for, quanto mais tempo eu passar sem ceder, mais fácil estas coisas se vão tornar, menos vontades eu vou ter, quando tiver cada vez vão ser mais fracas e mais fáceis de resistir. Mas para tal eu tenho que ser forte e tenho que conseguir contrariar o meu comportamento habitual. Porque se eu fizer o mesmo que fiz sempre, vou ter os resultados que sempre tive. Disto não há volta a dar. Não há solução nenhuma que vai inibir a emissão deste estímulo, porque isto é instintivo. É mesmo. O nosso corpo não foi desenhado para fazer dieta, para estar bem para ir para a praia. O nosso corpo foi desenhado para sobreviver e para se poder reproduzir. É isso que é a principal intenção do nosso sistema. Portanto, quando nós não lhe damos energia suficiente, o nosso corpo adapta-se e faz com que nos influencie de modo a ir procurar comida. E nós, quando vamos procurar comida, às vezes procuramos comida a mais. Para ver se eu posso responder a algumas questões. O João levanta aqui uma questão que é importante. E a cena de comer compulsivamente e às escondidas. A verdade é que isto está associado. As pessoas associam muito o ceder a comer compulsivamente à vergonha. E então o que acontece muitas vezes nestas compulsões é que as pessoas, por exemplo, vão jantar fora, estão ali a lutar contra aquilo para não comer, para não comer, para não comer, e depois chegam a casa quando estão sozinhos, comem tudo e mais alguma coisa. Está ligado. As escondidas é como se eu quisesse guardar para mim o meu fracasso. Não tem a ver mais do que isto. A maioria das pessoas tem vergonha neste tipo de comportamento, porque ele não é muito bem aceito. Eu não sei porquê, porque isto faz parte, não é? Esta é uma das coisas que eu não gosto na indústria do fitness, eu já disse isto N vezes. Ninguém fala sobre estas coisas no sentido de admitir que eu tenho. Eu tenho. Eu tenho, e eu não conheço quase ninguém que não tenha mais vezes, menos vezes, mas que passe por isto. Nós não somos perfeitos e esta história de estar sempre motivado, estar sempre a treinar bem, ter sempre a dieta perfeita, isto não existe. As pessoas esconderem este lado delas, nós só temos sempre tendência a esconder o nosso lado negro. E eu também fazia isso, hoje em dia não faço, porque aprendi muito nestes últimos tempos e acho que nós somos o que somos e devemos mostrar isso, e principalmente se influenciamos pessoas, acho que não tem qualquer problema, devemos influenciar por aquilo que nós somos realmente e não pela imagem perfeita que nós queremos passar. Mas a verdade é que as pessoas têm muita tendência a esconder o lado negro, e estes episódios de binge eating, de compulsão alimentar, são o lado negro para muitas pessoas e são um problema maior do que se possa pensar. E as pessoas têm a tendência a comer às escondidas exatamente para não exporem este lado que é uma vulnerabilidade e uma fraqueza. Está muito ligado. O que interessa é que a própria pessoa saiba, esteja ao corrente daquilo que está a acontecer, queira deixar de o fazer, e para isso normalmente vai ter que se expor um bocadinho e fazer aquilo que eu falei antes. Mas estas coisas estão muito ligadas. Cristina Lopes, a nossa temperatura cai. Sim, normalmente quando nós estamos a fazer dieta, a temperatura pode baixar 1 grau ou 2. E isso tem a ver com a tiroide, tem a ver, é uma adaptação metabólica. É uma boa maneira de ver se o nosso metabolismo está a funcionar otimamente durante uma dieta ou não, é ir controlando a nossa temperatura quando acordamos. E quando baixa 1 grau, normalmente, isto eu não sei os valores de cor, honestamente, mas até os graus da temperatura, 1 grau, está ligado a uma determinada percentagem de abrandamento em termos de adaptação metabólica. E estas coisas só vão depois ao sítio se nós sairmos da dieta. Joana Bernardino, hoje temos treino e o meu lado humano só pensa em agandás, mas tem sido forte. E nós temos que ser fortes e temos que resistir a estas coisas e aceitar que elas vão acontecer na mesma, ok? Estas vontades, as vontades de sair daquilo que nós estamos a fazer e de revertermos para o que estamos habituados e para o que nos é confortável, estas coisas vão aparecer sempre. Não há volta a dar. E cada vez que nós cedermos a isso e voltarmos ao nosso conforto, à nossa zona de conforto, ao que fazíamos antes,
estamos a reforçar esse comportamento. Cada vez que nós resistirmos e seguirmos o nosso caminho em frente, nós estamos a contrariar esse comportamento e a reforçar um novo hábito, que com o tempo se vai tornar mais forte e sobrepor-se ao antigo. Deixem-me só dizer isto para acabar o vídeo, que é importante. Aquilo que eu tive a dizer é algo que é muito comum, é muito mais comum do que aquilo que nós possamos pensar, e pelo qual eu passo também, e já passei muito mais, ok? Por isso não é difícil para mim imaginar o que é que vai na vossa cabeça quando passam por isto também. Todas as coisas que eu digo, e as pessoas às vezes ficam um bocadinho impressionadas com isto, mas todas as coisas que eu digo eu já passei para a maior parte delas, ok? Portanto, isto não é só dos livros, é também de experiência pessoal e de interação com centenas e centenas de pessoas que já trabalhei. Mas pronto, é assim. Bom, pessoal, espero que tenha feito sentido. Espero que tenham gostado deste vídeo. Nós vamos fazer muito mais. E se gostaram deste vídeo, pá, partilhem, coloquem gosto, coraçõezinhos, deem-me o vosso feedback, é importante para mim e eu estarei cá para vos ajudar mais e para interagir convosco e dar a minha opinião e mandar uns bitites sobre estas coisas. Portanto, grande abraço, beijinho e até a próxima.